Então fechou, então. Fala aí, Thiago. Tu tá vivo, Thiago, ainda? Tô vivo ainda. Tá meio baqueado. Depois da 100ª dose de reforço. De cosmovisão da cultura grega para o pensamento cristão, né? Essa mudança de cosmovisão, a gente já conversou sobre isso várias vezes, né? A mudança de cosmovisão, ela muda completamente a maneira como você interage com todo o contorno, com a política, com a economia, com a arte, com a cultura, com, sei lá, né, com as relações humanas, casamento, família, e tudo mais. Então, cosmovisão é fundamental, porque é como o Lennon sempre fala, é uma espécie de pressuposto, né? É uma espécie de princípio de onde você parte, né? Todo mundo tem uma visão de mundo, né? E essa visão de mundo forma, né, a forma como você interage com o mundo. Né? Uma pessoa de uma cultura, ele vai olhar para uma cena e vai entendê-la de uma maneira completamente diferente de outra pessoa de outra cultura. Né? Então, hoje, né, se a gente pegar, por exemplo, né, culturas diferentes, sei lá, pega um boliviano e pega um brasileiro, por exemplo, eles têm percepções diferentes da realidade, mesmo convivendo no mesmo tempo histórico e mesmo compartilhando elementos de cultura. Né? Os dois são cristãos, os dois são ocidentais, os dois têm influência da Península Ibérica, mas têm visões de mundo. Quanto mais a quebra paradigmática de uma visão completamente diferente, né? Que é o que acontece quando a gente pensa, por exemplo, nos islâmicos. Né? O islamismo, para a gente, é um negócio tão estranho e tão diferente, né? Porque a cosmovisão, os princípios aonde eles partem, são completamente diferentes dos nossos. Na medida em que o islamismo chega perto, né, do Ocidente, ele vai mudando também, né? Então aí você pega, por exemplo, o islâmico ocidental, ele é muito mais tolerante, ele é muito mais assim tranquilo, de boa, né? Do que o islâmico do Oriente, que mistura religião e política, né? São cosmovisões diferentes. Né? Então você vai ter essas cosmovisões sendo modificadas. No caso aqui, nós estamos pegando o que o Giovanni Reale identificou como as principais mudanças de cosmovisão que vão dar base para o que vai vir depois, que é a patrística, né? Por que a patrística começa a pensar filosoficamente de maneira tão diferente das escolas helenísticas gregas? Você vai perceber, ele é diferente pontualmente, tem algumas coisas que são parecidas, né? Eles estão usando um ou outro assim como subsídio, né? Mas há uma diferença pontual. A primeira diferença que a gente viu é a diferença com relação à perspectiva da criação. Né? E aqui uma coisa bem importante. No caso, essa visão já é uma visão judaica, né? Mas ela vai também ser atribuída ao cristianismo, que é o conceito, né, ou a noção de história linear. Então, a história, a gente, né, nós ocidentais, que somos, né, na maior parte da gente são cristãos europeus, né, e americanos, a gente tem a ideia de que a história ela tem um começo e ela tem um final. E essa é uma linha que não que ela só vai para frente, né, vamos dizer assim. Então, a ideia de história como cronologia, né, como reta. Enquanto que as culturas gregas e outras culturas orientais, né, culturas africanas, ela tem uma ideia de história cíclica, né? Ou seja, as coisas elas sempre se repetem. A gente viu claramente isso na ideia dos estoicos, por exemplo, naquela ideia de escatologia histórica, né, da conflagração universal. Que é assim, o nosso mundo de hoje é uma cópia exata de pessoas e pessoas, de tudo exatamente igual a um mundo anterior que já existiu. E esse mundo aqui vai ser destruído para dar origem a um outro mundo exatamente igual a esse. Né? Então, a ideia é de um ciclo, né? De ciclos que são exatamente sempre iguais. Né? Essa história é cíclica. A ideia de que, você pensa, por exemplo, né? A gente pensa em dias contando, né? Então, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, né? Por quê? Porque a ideia do tempo cronológico, né? No caso das culturas cíclicas, cada dia é meio que a repetição do dia anterior. Né? Então, é um dia, dia 1. Aí o dia 2 é dia 1 de novo. O dia 3 é dia 1 de novo. Sempre é dia 1. Por quê? Porque sempre o dia ele está sempre retornando, né? Uma espécie de eterno retorno. A gente nem consegue imaginar e pensar e ter essa visão de mundo cíclica. Por quê? Porque nós temos um pressuposto, né? Uma perspectiva já da história como uma linha reta. E essa perspectiva da história como linha reta é uma perspectiva religiosa. Ela não é uma perspectiva científica. Ela é religiosa. Veio do cristianismo, da ideia de um povo que está numa história de desenvolvimento, né? É o que nós chamamos em teologia de
revelação progressiva. Então, do Gênesis, né, que era o ápice, vamos dizer, do Éden, né, que era o ápice da criação, a gente vai degenerando do Gênesis até a época do dilúvio, né? O dilúvio é uma degeneração quase que completa da humanidade, e aí do dilúvio para frente você tem o quê? Um processo de reconstrução, né? Uma reconstrução que termina no Gênesis, onde vai ter um novo céu e uma nova terra, a finalização dessa etapa aqui, né? Mas é uma etapa que ela não vai voltar depois, né? Depois do novo céu e nova terra, a gente não volta ao Gênesis para cair de novo, né? A gente entra na eternidade, portanto, a gente sai do Cronos, né? Sai dessa ordem cronológica. Para os gregos não existia isso, né? Então, os gregos, você sempre estaria voltando, sempre, né? É o processo de metempsicose, da reencarnação. E o mundo também está sempre voltando, portanto, não tem a ideia de uma criação do nada. A criação, ela é o resultado de uma ordem do caos que voltará a ser caos para depois voltar a ser ordem, e isso ciclicamente para sempre. Então, nada se cria do nada, né? Tudo está se transformando de uma coisa para outra. E essa ideia grega, ela está presente onde hoje? Na ciência moderna, né? Que tenta negar a perspectiva crônica, na verdade. E tenta voltar, a ciência que eu falo é ciências naturais, né? Voltar à ideia de que nada se cria, tudo se transforma, então tudo está em constante ciclo de volta, né? Pode falar. Zé, deixa eu fazer uma pergunta. Essa ideia do grego de olhar assim, olha, tudo vai sendo voltando, seria pelo simples fato de eles olharem para a natureza, principalmente os da física, né? Olhavam para a natureza e via essa questão, esse movimento, vou dizer que circular, né? Porque, ó, uma árvore, semente, ela nasce, vai crescer, vai morrer, depois vai nascer outra, e em todo o processo da natureza sempre existia esse ciclo. Aí se tu olha mais avançando um pouquinho, você olha para o planeta, ele também tem movimento de ciclo, né? Translação, precessão, rotação, tudo movimento circular. Será que era porque eles tiveram essa percepção da física, da natureza, tinha esse comportamento, e aí trouxeram isso para o transcendente também? Isso, perfeitamente é isso, né? O universo, ele funciona dessa forma. Mas isso não é só os pré-socráticos, não. Antes dos pré-socráticos também já existia também, né? Os pré-socráticos deram uma tentativa de explicar isso de maneira, que a gente fala assim, física, né? Mas os antigos, por exemplo, lá Homero, né, já falavam em ciclos, mas ciclos no sentido mais mítico, né, espiritual. Mas é isso mesmo, é exatamente essa visão de que, ó, na observação empírica da realidade, tudo parece ser voltar, né? A gente também tem umas impressões assim às vezes, né? A história se repete, né? Coisas do tipo, né? Na verdade, não é assim, mas a gente tem essas impressões também. Quem ia falar? Não? Então tá bom. Então, o primeiro coisa, então no caso da criação, então, o texto bíblico traz uma novidade, né? A novidade de que Deus cria a partir do nada, Deus cria pelo ato da própria vontade, não há nenhuma necessidade para Deus criar nada, a gente já falou sobre isso na passada, né? Deus é a sua própria essência, então ninguém criou Deus, Deus é incriado, né? Está assim lá no credo niceno-constantinopolitano, né? Deus o incriado, né? E Deus aí a filosofia vai dizer, né? Deus é ser porque ele é estável, né? Ele não muda, e as coisas, elas não, a criação, ela é não ser porque ela está sempre mudando, né? O que é não ser? Não ser é o devir, né? Ou seja, nós não somos ser, por quê? Porque nós estamos sempre mudando todo o tempo, né? Algo em nós não muda, que é a nossa essência, né? E isso é algo que está muito próximo de Deus, assim, uma coisa que nos assemelha a Deus de alguma forma. Mas, no geral, como seres existentes, nós não somos seres, nós somos não seres, né? Nós somos devir que está sempre mudando. Assim, eu sou uma pessoa hoje, e daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 3 semanas, eu já sou outra pessoa, eu posso mudar, então isso não me dá a potencialidade de me chamar de ser quando eu me comparo com Deus, que é um ser imutável. Isso é um dos princípios que São Tomás de Aquino usou para demonstrar a existência de Deus, né? Ele usa esses princípios aí. Deus é o ser necessário, né? Causa eficiente, né? Ele chama de causa eficiente, né? O autoexistente. Isso.
Quando eu falo causa ser necessário, é porque sem ele, né? Sem ele, Isso. nada do que existe pode existir. Então ele é necessário. Eu sou contingente. Por quê? Porque se eu não existisse, a coisa não, o mundo ficaria de boa, né? Não mudaria absolutamente nada no mundo, né? Pelo menos o mundo não precisa de mim, vamos dizer assim, né? Uma vez eu existindo, eu altero o mundo de alguma forma, mas eu altero o mundo também por proporções muito menores do que é que Deus altera, né? Todo ser existente altera o mundo de alguma forma, mas Deus, ele é um ser necessário para o mundo existir, né? Enquanto que nós não, né? Nós somos seres contingentes, né? E assim como nós somos contingentes, tudo o resto é contingente, né? Então, tudo que existe é materialidade. Aí, a questão que você colocou é fundamental, né? Se eu sou um ser contingente, né? Não sou ser necessário, por que eu vim a existir? Né? Eu venho a existir porque um ser que é necessário me cria. Esse ser necessário que me cria, ele é a causa eficiente da minha existência. Por quê? Porque ele é quem produz a minha existência, né? Causa eficiente é isso. Você pega, por exemplo, né, um bolo, fala bem, quem é a causa eficiente do bolo? O boleiro, né? A pessoa que faz bolo, né? Você pega, sei lá, né, uma obra de arte, a causa eficiente da obra de arte é o artista que fez a obra de arte. Então, tudo que existe ordem, existe uma causa eficiente por trás dessa ordem, e o argumento magiquino, né? Então, Deus é a causa eficiente do universo, uma vez que o universo possui ordem. Olha só, que se o universo não possuísse ordem, não precisaria haver uma causa eficiente. Por quê? Aí seria caos, né? E o caos, ele não gera nada. Isso é exatamente isso mesmo. O caos não gera nada. O caos é caos. Quando o caos ele gera ordem, é porque alguma coisa interferiu no caos. Porque ele deixou de ser caos para virar cosmos, né? Então, o caos não pode gerar nada, né? O cuidado também que a gente tem que ter é de a gente olhar para o universo e achar que ele é caos, quando na verdade o problema sou eu que não estou conseguindo enxergar uma ordem, né? Por causa da minha perspectiva, né? da minha limitação, né? Então, o universo ele provavelmente tem uma ordem, e essa ordem é tão complexa que alguns astrônomos, né, não conseguem dar conta dela toda de uma vez, e aí eles falam, né, por exemplo, com o Marcelo Gleiser, né, o universo não tem ordem, né, acho que é o Gleiser que fala isso, né, o universo não tem ordem. Não, isso é assim, o universo da maneira que o Gleiser olha não tem ordem, não porque o universo não possua ordem, mas porque há uma deficiência na maneira como o Gleiser olha o universo e não consegue captar, ou compreender, ou absorver tudo de uma vez só. Então aí é um problema do observador, não é problema do observado, né? Não é problema do universo. Muito bem. A outra perspectiva, e essa aqui também é bem interessante, né, que é a ideia do homem, né? Quem é o homem grego e quem é o homem para o cristianismo, né? Para a Bíblia, para a tradição cristã. Então, o pensamento grego sempre foi cosmocêntrico, né? Ou seja, o homem não é o centro da realidade, né? É o cosmos o centro da realidade. É clara a ideia, né, de que o universo, para os gregos, seria algo parecido, só para a gente poder entender, né, por analogia, claro que é uma analogia deficitária, né, mas é parecido com um grande mecanismo, né? O universo é um grande mecanismo, com várias peças, né, várias engrenagens, né? E os homens, eles são pequenas engrenagens desse grande mecanismo. O que é importante é o mecanismo, né? É o todo, né? É o cosmos, né? Você não vai dar importância para uma engrenagem quando você está olhando para o todo. Claro que a engrenagem ela tem que funcionar bem, né? E por isso todo o universo deve funcionar de maneira adequada, inclusive o homem, né? Mas a ideia é cosmocêntrica, não é antropocêntrica, né? Não é olhar para o homem, mas é olhar para o cosmos, porque o cosmos é a realidade mais elevada, e o homem é só parte do cosmos, né? É parte dessa realidade que compõe a realidade espiritual e a realidade física, né? Não é só também uma materialidade também, né? A ideia do mecanismo ela fica meio deficitária, por quê? Porque quando eu falo mecanismo, a gente tende a pensar em algo mecânico como a ciência moderna pensa, né? Mas o mecanismo aqui é no sentido somente figurativo, né? Ele compõe toda a realidade, quer material, quer espiritual. Aí, na Bíblia, você tem uma coisa diferente, né? Por quê? Porque na Bíblia, o homem não é só
uma engrenagem, né? Não é só um momento do cosmos, né? Principalmente o homem original, né? O Adão, ele é o ápice do cosmos, né? É como se você pegasse, né, aquela imagem geométrica do triângulo, né? Então, o cosmos, né, é como se fosse a base do triângulo, né? Ele é o todo, né? E o homem é o ápice do triângulo. Ele é o primogênito, é a principal criação, né, do cosmos, né? Tanto é que ele habita o cosmos inteiro, né? Ele é o único ser vivo que habita o cosmos inteiro. Aqui pensando no planeta, né? Inteiro. Agora estamos ainda pensando em habitar outros planetas, inclusive, né? E ele não é dependente, vamos dizer assim, né? De nenhum clima, né? Como os animais são. Mas ele modela o próprio corpo e a própria aparato, né? Para se adequar a todos os climas, né? Há uma diferença qualitativa no homem. Essa é a visão do grego, né? Claro que a ciência moderna vai dizer que não, né? Que o homem ele conviveu no planeta Terra, sei lá, 40 mil anos com outros hominídeos, né? Lá o Homo erectus, o Homo Neandertal, né? Eram várias raças humanas diferentes e tal. E aí uma raça humana dessa, os sapiens, conseguiu se sobressair por várias questões ali históricas, né? O grego não tinha essa perspectiva de evolução do homem, de um ser, né, mais símil, né, mais primitivo, para um homem racional. Para o grego, o homem nasce racional, né? E essa é a sua função no mundo, ser racional. Enquanto que para o homem nasce racional, por quê? Porque ele compartilha com Deus dessa racionalidade, né? Quando ele fala assim, o homem é mais semelhante a Deus. Bom, existem várias teorias sobre o que é Imago Dei. Várias, né? A teoria, por exemplo, defendida por muitos teóricos do Antigo Testamento é que Imago Dei, naquele texto, ele tem a ver muito com a ideia de tridimensionalidade, né? Ou seja, que Deus está criando uma pessoa, né, que é o máximo possível parecido com quem ele é de fato. Claro que aí é uma prefiguração, né, uma antecipação do Cristo, né? E daí a razão pela qual, né, todas as figuras divinas, elas tendem a ter algum tipo de semelhança com os seres humanos, né? Mas em qualidade diferente. Então você pega lá o serafim que tem 6 asas, um monte de olho, né? Mas ele tem uma formatação ali meio humana, né? E aí é claro que também vai ter aqueles seres celestiais também que têm características de animais também, né? Então tem cabeça de gado, né? Cabeça de boi, né? Cabeça de águia, né? Tal. Mas esses aí são todos símbolos, né? Para representar potências animais, né? Mas o homem é de fato uma criação especial, né? Imago Dei. Aí outros vão defender que a Imago Dei ele tem a ver com potências, ou seja, o homem tem potências divinas. Por exemplo, a potência do raciocínio, da criação, da percepção, do amor, da moral, né? Do desenvolvimento da racionalidade, né? Então, você tem essas duas teorias, né? Uma teoria da materialidade, né? Do homem ter a figura tridimensional de Deus, e a outra uma teoria de fundo mais psicológica, né? Ou psicoespiritual, né? Que o homem compartilha com Deus de características divinas de potência. Né? Você pode também juntar as duas, né? E assim, e trabalhando dessa forma, né? Mas a ideia é que há uma Imago Dei, e essa ideia é uma ideia que é muito estranha aos gregos, né? Os gregos, eles acham que o homem não é a imagem de Deus de maneira alguma, né? Homens e deuses, eles têm imagens semelhantes, não porque os deuses criaram os homens para imitar os deuses, né? Ou para ser imagem deles, né? E sim porque a própria realidade funciona dessa forma, né? Ou seja, homens e deuses compartilham de uma imagem comum, não porque um deu ao outro uma dignidade, mas porque a própria realidade foi feita pensando em moldes, né? Modelos, né? Está claro isso, né? Para os gregos, qual é a origem dos homens, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Mas para os gregos, os homens foram criados por Prometeu, né? Prometeu era um filho de um titã chamado Japeto. O titã Japeto era o titã deus da morte violenta, né? É o deus, um deus da guerra primitiva, né?
E aí, quando houve a luta dos olimpianos contra os titãs, né, os titãs foram derrotados, foram aprisionados, e alguns filhos dos titãs que lutaram ao lado dos deuses acabaram podendo ficar livres, né, e fazer parte da corte de Zeus. Né? Então, esse é um dos titãs, né, o Prometeu, né? E aí o Prometeu, ele faz o homem do barro, né? Ele molda o homem do barro. Essa história, ela é tão antiga quanto a história do Gênesis. Parece que é um eco, né? É uma fator Melquisedeque ali, né? E aí forma o homem do barro, mas esse homem do barro, ele era idiota. Ele não tinha nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de virtude, nenhum tipo de habilidade. E aí é muito triste, né? De ver a sua criação desta forma, né? Sem capacidade evolutiva, né? O Prometeu vai lá e rouba o fogo dos deuses, né? Algumas tradições falam que ele rouba o fogo de Hestia, né? Que é a deusa do lar. Outras falam que ele rouba o fogo de Apolo, né? Que é o deus da arte, o deus do sol, né? E aí ele dá o fogo aos homens e ensina os homens as técnicas da metalurgia, da agricultura e tudo mais, né? E os homens, então, começam a evoluir, e isso irrita em muito os deuses. Por quê? Porque os homens começam a ficar parecidos com os deuses, né? Começam a ter poderes que são semelhantes aos deuses. Portanto, olha só, na origem dos homens, os homens não têm nada a ver com os deuses. E eles vão se tornando cada vez mais parecidos com os deuses, porque um ser divino de quinta categoria está ajudando a gente, né? Que é o Prometeu. E o Prometeu, ele só tinha feito homens machos, né? Homens, né? E os homens ficaram tão poderosos nas suas artes, né? Na criação, né? Na cultura tal, que aí Zeus resolveu sacanear com a gente, criando a primeira mulher, né? A primeira mulher chama-se Pandora, né? Ela foi esculpida, né? E foi dotada de todos os dons possíveis, por isso que é Pandora, né? Pan é todos, né? E Dora é dom, para que essa mulher fosse a causadora, né? De uma limitação do poder dos homens, ou seja, trazer a desgraça, né, para os homens, para que eles não chegassem a tomar o lugar dos deuses. E aí a história é bem engraçada, né? Porque ele dá a mulher lá para um deus, né? Que é o irmão do Prometeu, chama Epimeteu. E aí ela abre a caixa de Pandora e a desgraça vem, né? Então, assim, é resultado, né? A solução. Tem uma certa similaridade com a Torre de Babel, né? Isso, exatamente, né? A Torre de Babel é o homem querer ficar tão grande quanto Deus, né? Célebre como Deus. Verdade, né? E aí Deus vem e confunde a língua dos homens. Aqui também, né? Então os homens estão ficando tão poderosos que eles vão subir o Monte Olimpo e vão matar os deuses, né? Não foi lindo, foi a mulher, né? E aí tem a figura da mulher, da Pandora, a primeira mulher, que vai sacanear os homens. Aí o Prometeu, novamente, nosso ajudador, né? Ele vai tentar ajudar os homens, né? Então ele vai fazer uma tramóia, né? Para fazer com que os homens comecem a sacrificar para os deuses somente as partes piores dos animais, né? Os ossos e cartilagens, né? E possam comer a melhor parte, porque até então os gregos, né, os homens primitivos, sacrificavam a maior parte dos animais para os deuses e ficavam só com as piores partes, né? Como o Prometeu deu fogo para os homens, então agora eles começaram a cozinhar os alimentos, começaram a poder fazer coisas mais gostosas, né? E aí ele sacaneia Zeus, né? Ele vai lá diante de Zeus com 2 potes, né? Ele pega um pote e coloca osso, cartilagem e cobre de gordura. E no outro ele coloca picanha, né? Ponto de peito e tal, e cobre de um couro seco. Fala, Zeus, qual você prefere dos dois? Aí o Zeus fala, claro que é esse aqui com a gordura, né? Quando ele tira a gordura, ele vê que tinha lá os ossos. E essa ação do Prometeu, ela autoriza os homens, a partir daquele momento, né? A comer a comida que era dos deuses, né? Ou seja, a subverter a ordem, né? O Zeus fica tão indignado com o Prometeu que ele castiga o Prometeu a ficar acorrentado no monte, né? Faz lá um corte lá no fígado dele, né? E uma águia vai lá todo dia comer o fígado do Prometeu, né? Ou seja, vai ser punido eternamente porque você prefere os homens do que Deus, né? Do que a ordem, né? Até que um semideus chamado Hércules, né, vai lá libertar o Prometeu, né, e vai restituir o Prometeu
a corte celestial, né? Dizendo assim, não, nós somos tão gratos a você, prometeu pelo que você fez, que nós vamos honrar você, né? E essa história da criação do homem, ou seja, você vê que não há um amor dos deuses pelo homem, não há um cuidado, não há imago Dei, não há um ato sabe, de salvação, de redenção. O homem, ele é, assim, um encalço, uma pedra no sapato, ele é um incômodo, né, da realidade para os deuses, né? E os Cara, deuses isso têm que fica bem claro no Cavaleiro do Zodíaco também, cara, essas cenas aí, né? Pra quem assistiu o Cavaleiro do Zodíaco, consegue ter uma clareza, cara. Eu que assisti todos os episódios, velho, é bem isso aí. Aí você vê lá os deuses, né? Lá o Poseidon, o Hades e tal. Assim, putz, cara, os homens são E revoltar com os homens, querem destruir, acabar com eles. Mas tem, cara. Mas tem filme Hollywood, cara. Fúria dos assim, Titãs, entendeu? Ah, tá. Uma série tem. Esse. Você vai eu vou passar para você, tá? Mas você vai encontrar, primeiro, né? Essas histórias, elas vão estar primeiro em Hesíodo, né? Na Teogonia, e depois no teatro grego. Então, no Eurípides, Sófocles, no teatro grego. Cada teatro desse vai contar um pedacinho dessas histórias aí. E aí você tem a Odisseia e a Ilíada, que é uma história sobre o herói, né? Sobre os heróis gregos, né, tal. E aí você tem os excertos, né? Assim, aí ele menciona, então, né? E aí tem aquele deus que fez tal coisa e tal, mas eu passo para você. Tem um autor, beleza, e a Odisseia, né? Mas eu te passo os outros, né? E aí também tem um autor também muito interessante, é o Jager Wagner, que ele é um historiador, ele é um especialista em mitologia grega. Então aí eu te passo depois, aí você vai aí você dar uma olhada. O Reale é, 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 Pan toda, né? Ou seja, é que assim, ó, quando o Zeus criou a Pandora, né? Zeus eu acho que foi Dionísio que criou a Pandora. E aí ele chamou todos os deuses, falou assim, ó, agora cada um de vocês vai dar um dom para essa mulher, né? Cada um de vocês. Aí a Afrodite deu a beleza, né? Aí cada um deu um dom, né? Diferente, né? E, mas esses dons foram dados por quê? Para que ela pudesse parecer algo muito bom, mas guardar, né, o perigo, né, que é a caixa, o presente que ela é. Então, a Pandora, ela tem todos os dons, mas ela tem um defeito, né, porque ela é curiosa, né, curiosa. Isso, isso. Os deuses gregos, eles são fracos, eles têm as suas fraquezas, né? O amor que um deus grego tem por um mortal, geralmente é um amor, assim, que sempre dá problema. Sempre dá, assim, porque um deus gosta do mortal, o outro deus fica com ciúme, aí um outro mortal vai lá e mata o cara que Deus gostava, e Deus vai lá e começa a punir o cara, a família do cara se ferra, daí o cara vai lá e pede para um outro deus. Então aí vai criando um ponto conturbado, né, assim, né? Então, o amor que os deuses têm pelos homens é um amor humano. Sabe esse amor do desejo que causa destruição, né? Que causa. É, não, é. Isso, isso, exatamente. Ele é impassível. Isso mesmo, impassível. Então, a ideia de Deus, né? Ter algum sentimento pela humanidade, né? Quanto mais você chega assim, na parte filosófica, né, da teologia grega, mais isso é impossível, né? Se você vai para a cultura grega popular, é possível que os deuses amem os seres humanos, mas amem no sentido assim, Deus ama a sua beleza, né? Deus ama as suas contribuições para com ele, né? Deus gostava muito daquele rei lá. Por quê? Porque aquele rei lá matava tantas crianças por mês, né? Para dar de oferenda para ele. Entende?
É o caso lá do labirinto do Minotauro, né? O deus lá, o rei lá da cidade, né? Esqueci o nome dele agora, né? É o pai da Ariadne. Ele dava uma galera para o Minotauro comer, né? De jovens, né? E por isso os deuses gostavam dele, porque ele tinha um respeito para com essa hierarquia, né? O Minotauro é filho, né, de um deus com uma mortal, né? Um tipo de semideus, assim. Então é nesse sentido, sabe? Então, o amor quando um deus grego te ama, você tá ferrado, velho. Sua vida vai ser um inferno, né? Por quê? Porque você vai despertar o ciúme dos outros deuses, porque o próprio Deus que te ama, ele é ciumento com você, então ele vai ficar no teu pé o tempo todo, né? Então, assim, não é uma coisa boa, não, né? Melhor é passar despercebido. Quantas mulheres, né, belas, gregas, né, tinham pânico de pensar que elas podiam atrair a atenção dos deuses, né? Porque aí os deuses vinham e estupravam as mulheres, estupravam, né? Enganavam, né? Então, assim, tem uma coisa toda bem complicada aí, né? Bom, os gregos pensavam, sim, né, que os homens poderiam assimilar-se a Deus, né? Primeiro, mitologicamente, né, por meio do heroísmo. Né? O heroísmo dos seres humanos poderia fazer com que os deuses, no final da jornada desse humano, ficassem tão honrados, né, com a vida daquele ser humano, que eles elevariam ele à condição de divindade. Né? Na história do Édipo, né, aí é outro que a gente vai contar para você depois, né, do Édipo, o Édipo, ele passa por tanta desgraça na vida dele, mas ele passa por essa desgraça de maneira tão, tão virtuosa, que no final da vida do Édipo ele é ascendido aos céus, né? Os deuses dão para ele um lugar no Olimpo, né? O Édipo vira um deus. O Hércules é a mesma coisa, né? O Hércules ele é um semideus que tem tanta virtude grega, né? Que ele se transforma num semideus. Esse processo é chamado de apoteose. É quando um homem é elevado, né? Rapó, né? Ele é elevado a figura de divindade, né? Mas os gregos do período helenístico, que já estão mais assim na filosofia, eles pensam que você pode assimilar-se a Deus por meio do seu intelecto. Ou seja, quanto mais eu conheço, mais próximo de Deus eu fico. Agora, esse Deus, é claro que é aquele Deus já impassível, né? Que a gente está falando, né? O intelecto puro, né? Note que sempre há aqui, então, um ponto de partida, né? Na antropologia grega. O homem, pelas suas próprias forças, vai tentar chegar até Deus. Que é o caminho natural de quase todas as religiões, né? Um homem sempre tentando se elevar para além de si mesmo para poder alcançar a divindade, né? Assimilar-se a Deus. E aí, por isso que vai surgir o gnosticismo, né? O gnosticismo é uma das faces, né? Uma das consequências, né? Dessa perspectiva. E no caso da Bíblia, é o contrário, né? Você tem um homem se assemelhando a Deus, não por meio do intelecto e nem por meio de atos de heroísmo da virtude, né? E sim por meio da obediência à vontade com Deus. Então você obedece a Deus. Esse tema da obediência é um tema muito importante, né? Lembra? Os gregos, eles não vão obedecer aos deuses sempre, porque como tem vários deuses, esses deuses, eles às vezes discordam da mesma coisa. Ele fala, eu quero ir para a direita ou para a esquerda. Aí Afrodite fala, vai para a direita. Aí Artemis fala, vai para a esquerda. Se você obedecer uma, você vai aborrecer a outra. Se você obedecer a um, você vai desobedecer a outra. Então, é impossível para um grego obedecer os deuses. Né? Ele vai honrar os deuses, fazer o que dá para fazer, né? Mas obediência não vai existir isso. Né? Por quê? Porque não tem como você obedecer todos os deuses, né? No máximo, você pode obedecer o deus da sua veneração, né? Da sua adoração. Mas saiba que os outros deuses vão te incomodar também. Isso é normal. Como o cristianismo pressupõe a existência de um único Deus, já muda essa figura, né? E esse único Deus, ser moral passional, né? Passivo, né? Passivo que eu falo, não, passional, né? Que sente, né? Que compartilha sentimentos conosco. Esse Deus, ele nos dá, né? Nos
oferece a sua vontade, né? Sua vontade. E a vontade de Deus tem por finalidade a plena humanização do homem. Olha que interessante, né? A vontade de Deus tem por finalidade a plena humanização do homem. Por que eu digo isso, né? Porque para a concepção cristã, o modelo de humanidade é Cristo. Né? O Cristo é o modelo de ser humano. Né? E qualquer coisa que não se assemelhe a Cristo é uma espécie de animalidade, né? De bestialidade. É uma desumanidade. Então, obedecer a Deus é, na verdade, encontrar a sua verdadeira essência, quem você é de fato. Né? E desobedecer a Deus é você assemelhar-se a qualquer outra coisa que não é a essência humana. Então, quando você pensa, por exemplo, né, em todo o ato de pecado, né, da obra da carne e tal, né, você vê claramente que essas obras, elas assemelham os homens aos animais mais selvagens. E você vê também que quando os animais começam a desenvolver características que nós constituímos como virtude, é porque eles, de certa forma, foram domesticados, ou seja, eles foram aproximados dos seres humanos e por isso começam a compartilhar alguns traços da humanidade. Né? O carinho, né? a benevolência, o cuidado, né? Então você vê, por exemplo, cachorro, né? Tem muito cachorro que tem traços humanos muito fortes, né? Que você não vai encontrar em lobos, por exemplo, selvagens, né? E tem muitos humanos que agem, né, de maneira tão agressiva como se fosse um animal. Estava falando agora há pouco aí, né, do estuprador de crianças, né? Quer dizer, isso aí é uma atitude desumana, né? É uma atitude de bestialidade. E aí, na Bíblia, o ser humano é o único ser, né, que tem capacidade livre de fazer a vontade de Deus de maneira livre. Porque ele é criado a imago Dei, né, com a capacidade de julgar moralmente as suas próprias ações, de fazer o que a gente chama de autotranscendência. Né? A gente sabe hoje que os animais, que alguns animais, eles têm um certo grau de moralidade. Né? Os animais, eles têm uma consciência moral semelhante ao de uma criança de determinada idade, né, tipo até 4, né, 7 anos. Né? Então, você vê que há a capacidade moral, ela não é só do homem, mas o limite da moralidade do animal, ele é completamente inferior ao limite da moralidade humana. Alguém falar? Cara, eu tô falando dos animais aí, eu vi vários vídeos, eu gosto de ver vídeo de animal, desde que não esteja treta, né? Não esteja uns querem viver do outro, né? Sobreviver à custa do outro, né? Que aí eu já não gosto muito, não. Mas eu vi um vídeo, a onça, um leopardo, na verdade, foi pegar a caça, né? Que é aquela... Aqui é viado, cara, como é que chama pra lá? Antílope. É isso aí mesmo? É o antílope? Não é hiena não, cara. Aqui a gente chama de viado, entendeu? Lá cervo, viado. Cervo, pronto, um cervo. Na hora que ela... Era uma fêmea, na hora que ela foi atacar, ela tava dando a luz, cara. Aí ela deu a luz, caiu o filhote dela e ela saiu. E aí o guepardo ficou lá. Aí olhou assim, ó. Aí sabe o que ele fez, cara? Começou a lamber o bichinho assim, ó. Oh. Lambeu e cuidou dele. Aí depois ficaram filmando, acompanhando aquilo ali, acompanharam, cresceu junto com ele e ninguém tocava no bicho, cara. Ninguém tocava nele. Virou a mãe dele, entendeu? Então é uma moral, né? Aí. É uma moralidade, né? Que está presente ali também, né? Só que ela é limitada, né? Ela é limitada nos animais. Né? O homem, ele é o único ser que ele livremente pode ir além, né, dessa moralidade limitada. Lembra lá que o próprio Paulo discute isso, né? Fala assim, olha, existe uma lei gravada na natureza do homem. E essa lei, ela é também uma lei da própria natureza, dos animais também. Claro que o animal, ele não tem julgamento moral, né? O animal, ele é amoral, nesse sentido, porque não dá para fazer julgamento moral de bicho, né?
Mas os seres humanos, eles conseguem olhar para o animal e falar assim, olha, se esse animal é capaz de fazer isso, eu, que sou muito superior a ele, também deveria ser capaz de fazer melhor. Por isso que a indesculpabilidade, vocês são indesculpáveis, Isso. porque vocês vendo a natureza, né, que era a revelação natural, mas os gentios não tinham lei, mas a lei está gravada no coração de todos. Isso. Agora, para que serve, então, as leis de Deus? Serve para aprimorar a sua humanidade. E a ideia é a seguinte, né? Ser humano de verdade, né? Eu sempre falo isso, né? Ser humano de verdade é você ser aquele que tem o fruto do Espírito, né? Ser humano de verdade é benevolente, longânimo, amoroso, domínio próprio. Isso é ser humano de verdade. Quando você não tem essas características, você não é humano. Isso é outra coisa. Né? Você deixa de ser humano para se tornar bestial. Né? Então, olha que coisa interessante, né? A obediência que o texto bíblico, né, que a antropologia cristã, ela vai requerer do homem, não é para aprisionar o homem, não é para limitar o homem, não é para fazer mal ao homem, não é para poder tirar a liberdade do homem, é para dar a verdadeira liberdade para ele, que é a liberdade de ser quem ele nasceu para ser, ou seja, ser humano. Né? O resto é você ser escravo de instinto animal, e não, né, daquilo que os gregos chamavam da parte mais alta da sua alma. Bom, aí nós temos a questão do pecado da virtude. Né? Essa aqui é uma questão importante também. Né? Por quê? Porque os gregos, eles entenderam, né, a lei moral, só que eles associavam a lei moral à lei da physis, né, da natureza, que é o que a gente está falando agora. Né? É a reflexão do Paulo. Né? Paulo falou assim, olha, os homens têm uma lei natural, né, então são indesculpáveis, gravados no coração. Né? Acontece que para os gregos, essa lei natural, ela não vem de Deus, né? Ela vem do cosmos. O cosmos funciona por meio dessa lei. E, inclusive, os deuses gregos, eles também estavam submetidos a essas mesmas leis. Aí tem outro mito, né? Que é o mito das moiras, né? Ou das parcas, que são aquelas 3 fiandeiras da vida. Então tem lá, né? Cloto, Cloto, Átropo e esqueci a outra, né? Cloto é a que fia, Átropo é a que separa e tem uma outra que coloca lá o fio. Vocês já viram essa imagem, né? Das 3 fiandeiras, né? Não, tá. Então assim, ó. Há divergência sobre a origem dela. Para alguns, eram 3 deusas, foram criadas por uma deusa primordial muito antiga chamada Nix, que é a deusa da noite. Para outros, elas eram 3 filhas de Zeus com uma titã chamada Temis, que é a deusa da justiça, a justiça da vingança, a justiça violenta, né? Porque você tem a Dike, né? Que é a deusa da justiça moderada, né? Aquela que você julga a coisa, fala assim, a cada segundo, né? Que deu. E tem a deusa, aquele ser, o justiceiro sanguinário, né? Esse é a Temis, né? Então, ou elas são filhas de Nix, ou são filhas de Zeus com essa deusa aí chamada Temis. São 3, né? Essas 3 são chamadas nos gregos de moiras e são chamadas entre os romanos de parcas, né? Elas são 3 fiandeiras. Toda vez que alguém nasce, a primeira coloca um fio que é o fio da vida da pessoa em um tear. A segunda, ela vai rodar a roda do tear. Então, ela vai fiando a sua vida. E quando chega no final da sua vida, a terceira pega uma tesoura e corta. Quando ela corta, você morre. Né? Esse é o fio da vida. Essa primeira, que, se não me engano, é Cloto, o nome dela mesmo, ela está presente no momento em que a sua alma escolhe qual vida você quer ter. Porque antes de você nascer, você tem uma opção lá de escolher entre, né, algumas opções lá, assim, ó, eu quero nascer e ser da Força Aérea Brasileira. Muito bem. Então, essa vai ser a sua vida, né? Seu destino, tá? E aí você nasce com aquilo no seu coração. Você nasce com aquilo como se fosse uma vocação sua, né? Se você, na sua vida, desviar dessa sua vocação, você vai ser infeliz.
né? E aí, quando você morrer, o universo vai julgar você como culpado. Por quê? Porque o universo te deu uma capacidade, né, uma vocação, e você ferrou com o universo. Se você conseguir viver pela sua vocação, você participou da ordem do universo e por isso você vai ser honrado, né? Você vai ganhar um prêmio, né? E o prêmio é você poder passar um tempo, né, nos Campos Elíseos, né, que é um tipo de um paraíso, né? E depois poder escolher uma vida melhor. Então, a cada vez que você nasce, você pode sempre poder escolher uma vida melhor, né? Ou a vida de um animal, ou a vida de alguma coisa mais melhor, né? Quer dizer, a vida de uma águia, né? A vida de um rouxinol, a vida de um rei, né? Sempre com o perigo de que escolher vidas de seres muito poderosos, né? Tipo um rei, é perigoso, porque você pode tanto fazer grandes coisas e ser honrado, como fazer muita merda e ser lascado, né? Bom, essas três deusas, elas são tão poderosas, que elas conseguem matar, inclusive, os deuses. Porque os deuses gregos também são fios nas suas fiandeiras. Então, chega uma hora, por exemplo, em que um deus morre. Morre por quê? Porque um deus luta com outro deus, né? E aí um deus consegue matar o outro por determinadas artes lá e armas especiais, né? E aí a fiandeira vai lá e corta, inclusive, os deuses, né? Porque, olha essa imagem, né? A imagem de que existe um poder, e essas fiandeiras, né? São um poder cósmico, né? Que determinam a vida tanto dos seres materiais como dos seres espirituais, dizendo que mesmo o poderoso Zeus, ele também está submetido a esta ordem, que é uma ordem natural das coisas, né? É uma moral natural. Deus, então, não está acima da natureza, mas ele é parte da natureza para o pensamento grego. Logo, a moralidade que você retira da própria natureza, ela não é uma moralidade que é pensada e projetada por Deus. Ela é uma moralidade que é consequência lógica da própria realidade natural. Então, essa ideia de que um Deus, né, que dá uma lei moral, um Deus que ele fala, né, nomoteta, né, ou seja, um Deus que ele está acima da moral, né, acima da lei, e dele deriva a lei, essa ideia é completamente absurda para um grego. Completamente absurda. Todos os deuses gregos estão submetidos às leis da natureza. É óbvio que o cristianismo ele vai questionar isso, né? E vai dizer que o Deus bíblico ele não só está acima dessas leis, né? Mas ele é o autor dessas leis, né? Ele dá os mandamentos, né, para os homens, né? E a virtude do homem é obedecer os mandamentos de Deus, né? Qual é a virtude do grego, né? A virtude do grego é agir de acordo com a vida que ele escolheu antes de nascer, né? A virtude do grego é ser bom naquilo que ele se propôs a ser. Então, a virtude de um bom assassino é matar com eficiência. A virtude de um bom ladrão é roubar com eficiência. A virtude de um bom político é administrar com eficiência. A virtude de um bom pai é criar com eficiência o filho. A virtude de uma boa mãe é ter muitos filhos e alimentá-los. A virtude de um bom, sei lá, né, de um bom soldado, né, é ser corajoso na medida certa, né? Ou seja, você nota que um ladrão que faz o seu ofício de maneira eficiente, ele é tão honrado quanto um rei que reinou com justiça. Por quê? Porque os dois foram virtuosos naquilo que se propuseram a fazer. O que um grego acha errado é você possuir uma capacidade e não desenvolvê-la ao máximo. Tanto que você vai ver os heróis gregos fazendo isso, né? Roubando, matando, às vezes estuprando.
às vezes assassinando, mas tudo na virtude, né? Tudo seguindo, né, uma lógica das regras da lei natural. Eu mato porque o outro matou o meu pai, e por vingança eu preciso matar aquele fulano lá. Ah, mas se você matar ele, a vingança vai sobre você. Mas se você não matar, vai vir também uma fúria dos deuses de não de você não ter honrado, né, a morte do seu querido, né? Isso você vai ver claramente, por exemplo, na história do Orestes, né? Que é uma história Isso tem também na história dos Vikings também, isso aí, cara. Apesar de ser nórdico lá, mas tem na história dos Vikings também, isso aí. Isso é uma lógica praticamente de todas as culturas, né? É a de você ser virtuoso naquilo que você é de melhor. Então, veja bem, né? A história do Orestes, né? A esposa do Orestes, né? Clistimenes, não, o pai do Orestes chamava-se, eu não lembro qual é o nome, peraí, é Damenon? Bom, o pai do Orestes era um herói da Guerra de Troia. Quando ele voltou para casa, a mulher dele estava traindo ele com outro cara e matou o cara, matou o pai do Orestes. O Orestes, então, ele recebe uma mensagem dos deuses: ó, a sua mãe matou seu pai. O sangue dele está cobrando por vingança. O Orestes, então, vai vingar a morte do pai. Só que ele mata a mãe. E quem mata a mãe também é castigado pelas fúrias, né? Porque você não pode matar o próprio parente, né? Então o Orestes fica numa situação assim: se ele não matar a mãe, ele não vinga a morte do pai e o espírito do pai vai atormentar ele. Se ele matar a mãe, ele vinga a morte do pai, mas aí as fúrias, que são umas divindades que castigam, né, os assassinos de parente, vão atormentar o Orestes, né? Olha que situação. Conhece a história. Conhece, né? E aí o Orestes vai lá, mata a mãe, né? E aí ele começa a ser atormentado. O que ele faz? Ele foge até Atenas, né? E lá ele se dobra diante de Atenas, né? A deusa da justiça. E aí ela atende às preces de Orestes e faz um julgamento. Ela chama, né, os sábios de Atenas para julgar o caso do Orestes. E aí chama 10, né, eu acho, 10 ou 12, né? E aí o Orestes fala assim, ó, aconteceu isso, a minha mãe matou meu pai, eu tinha que vingar o meu pai, mas aí quando eu vinguei meu pai, as parcas vieram atrás de mim, mas se eu não vingasse meu pai, haveria o sangue do meu pai me condenando. E aí os sábios de Atenas ficam divididos, né? 6 votam a favor de Orestes ser entregado para condenação e 6 votam pela absolvição. E aí Atenas dá o voto, né? O voto final. Atenas, em Roma, também é chamada de Minerva. E aí dá a origem do voto de Minerva, né? Que é o voto que desempata, né? Atenas acha que Orestes ele é inocente porque não tinha o que fazer. E aí então ela fala, olha, você agiu na virtude da inocência. Você matou a sua mãe, né? Para vingar o seu pai, e isso é considerado virtude. Virtude. Então, cadê o perdão? Né? Não existe. Né? Cadê o pecado? O pecado é agir contrário à virtude, para os gregos. Já para a tradição bíblica, né, há o perdão, né, há a reconciliação, né, há uma dissuasão da vingança. Quando tiver que ter vingança, quem vai executar a vingança não é o sujeito, mas é o povo todo, né? É a comunidade. Para quê? Para que a culpa da morte daquele sujeito ele seja compartilhado por todo mundo, né? E, ao mesmo tempo, haverá meios daquela culpa ser perdoada, né? É o que a gente faz hoje, por exemplo, onde tem pena de morte, nos Estados Unidos, né? Quem mata o sujeito não é a vítima, né? Quem mata o sujeito é o próprio Estado, né? É claro que isso se excetua em casos de guerra, onde você está lutando pela sua vida, né? Falando assim, em casos de justiça, normal. Bom, a virtude, então, na perspectiva cristã, que é obedecer aos mandamentos de Deus, leva o homem à santidade. E o que é a santidade, né? Na concepção cristã? A santidade é você aprender a amar mais, né? Por que amar mais? Porque se você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, o que se espera ver nos seus atos é essa imagem da qual você saiu. Ou seja, o homem deve ser amor
Porque Deus é amor e o homem é a imagem semelhante de Deus. Quanto mais santo você é, mais amor você é. Quanto menos você é, menos amor você é. Daí a razão pela qual, lá no livro de Gálatas, né, na carta aos Gálatas, quando ele fala dos frutos do Espírito, ele coloca o amor como o primeiro fruto. Né? E há algumas, a gente já conversou sobre isso antes, né? E há algumas interpretações que dizem que o amor é o fruto do Espírito. Ele é o fruto, porque está lá no singular, né? E os outros, as outras palavras ali, né? Elas são qualificações do amor, né? Que é o fruto do Espírito máximo, né? Ou seja, é uma espécie de manual para ensinar a você o que é o amor de verdade. Amor de verdade é domínio próprio, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, né? Coisa toda lá. Mas o próprio Jesus já fez isso quando ele sintetizou. Se Sim. você não vai furtar, se você ama o seu próximo, você não furta. Se você ama o seu próximo, você não adultera. Se você ama o seu próximo, você não comete perjúrio. Se você... Isso. E se você ama o seu próximo, você é bem-aventurado, né? Bem-aventurado é o feliz, né? Macarios, né? É aquele que vai encontrar a si mesmo, né? Assim, ele vai ter paz consigo mesmo, né? Isso que é bem-aventurado, né? Bem-aventurado é aquele cuja a aventura da vida, ela para ele é um bem, porque ele encontrou paz consigo mesmo. Né? E lembrando, né, que o bem-aventurado ele não é que ele não sofre, né? Mas ele sofre sabendo que ele mesmo não tem culpa do próprio sofrimento. Né? Isso é o bem-aventurado. Né? Eu sofro, mas não sou responsável pelo meu sofrimento. Então é o cara que ele consegue sofrer sem reagir de maneira agressiva, violenta ou vingativa. Ele sofre calado, né? E com isso ele encontra paz. Difícil, né? Mas é essa aí. A ideia é essa. Essas coisas, como eu disse para vocês, elas seriam absurdas para um grego. Veja, né? Um herói grego é um cara intrépido, violento, agressivo, bélico, inteligente, manipulador. Esse é o herói grego, né? O herói grego é o cara que está dominando o mundo, né? Com a sua virtude. O herói cristão é o cara que ele diminui, né? É a figura lá do João Batista, né? Caiba que ele cresça e que eu diminua, né? Ou seja, o herói cristão é o diminuto, né? É aquele que vai desaparecendo, vamos dizer assim, na santidade, né? Tal. Aí nós temos essa ideia da providência. Né? E aí, assim, dá para notar que confiar na providência dos deuses para o grego é fria, né? Porque o deus grego, ele ele não é bondoso, né? Quando os deuses gregos dão providência para os homens, né? Providência, os homens honram esses deuses. Mas honram os deuses também porque eles têm medo da malevidência que vai vir caso eles não honrem os deuses pela sua providência. Agora, quando nós chegamos em Sócrates e Platão, a gente tem já um passo além disso, né? Porque o Sócrates, ele, na apologia do Sócrates, ele fala isso, né? Eu não posso falar a mentira, ir contra a verdade. Por quê? Porque há um Deus que me impede. Ele chama de daimon, né? Há um Deus que me impede de falar contra a verdade. E esse Deus que me impede de falar contra a verdade, ele me protege contra o engano. Ou seja, ele providencia para mim formas de não me deixar enganar. E essa forma de não deixar enganar, o Sócrates chamava de intuição. Ou seja, o Sócrates está ouvindo as pessoas falando e fala, alguma coisa não está certo nisso aí. Eu não sei o que é, mas não parece certo. Então o Sócrates ele começa o processo dele, né,
de dialética, né, de pergunta, né, o elencos, para poder confirmar algo que ele já desconfiava, de que quem está falando com ele não sabe do que está falando, está querendo convencê-lo e enganá-lo. Então, a ideia de providência ali, ó, é a providência ante o engano. O Platão, quando ele desenvolve a sua cosmologia, né, lá no Timeu, ele vai dizer sobre o demiurgo, né, o demiurgo que formou todas as coisas. E ele vai dizer, esse demiurgo ele é providente. Por quê? Porque ele deu para a natureza, né, a maneira pela qual ela vai sobreviver. A árvore, a planta, né, o animal como é planta e tal, né, esse ciclo da natureza, né, essas formas, né, de vida, são todas providenciais. Mas a providência grega nunca diz respeito ao homem, ela diz respeito ao cosmos, né, como um todo. No máximo, em Sócrates, você tem a ideia de um deus mais pessoal ali, né? Mas o Platão já não é assim e para os gregos não era assim. Né? Para os estoicos ainda pior, né? Assim, a ideia do estoico é que o destino que já está traçado, né? Todo o estoico ele é ele acredita na predestinação. E a predestinação, assim, completa, né? Ou seja, se você morreu, sei lá, eletrocutado, né? Se você morreu afogado, né? É porque você tinha que morrer dessa forma. E os deuses, ou seja, os deuses não, né? O próprio cosmos, né? Ele providenciou que você morresse daquela forma. Não teria como você morrer de outra maneira, porque o cosmos, ele é fatalista, né? Ah, olha, eu tenho aqui uma profecia, né? De que eu morrerei afogado. Aí eu vou morar lá no meio do deserto, né? Porque lá não tem água, né? E aí chega um estrangeiro e ele me vê dormindo, acha que eu estou morto, pega um copo d'água, né, e joga na minha garganta, e aí eu acordo sem querer e me afogo com a água, morreu afogado, né, no meio do deserto. Né? Ou seja, há um destino que é inescapável, né? E isso é a providência divina para o estoico, inescapável. Só que esse destino vale para tudo, né? Vale para o universo como um todo. Já no texto bíblico, né, na percepção cristã, a providência divina ela se dirige particularmente ao homem individual. Deus está tratando com pessoas, né? Deus sabe o nome das pessoas. Né? E Deus fala com as pessoas pelo nome delas. E dá a elas as condições para que elas prosperem. Dá a condição para que cada ser humano do planeta seja salvo nominalmente. E tenha uma vida, né, permeada por intervenções divinas toda hora. Né? Ah, eu acordei bem hoje, né? Providência. Ah, eu consegui o meu alimento, providência. Ah, eu consegui um tempo, né, de descanso, providência. Né? A providência ela permeia toda a vida de todos os indivíduos na concepção bíblica. No grego, não. No grego, eu estou jogado no mundo e aí as coisas vão acontecendo sem nenhuma razão aparente, ou tudo que acontece é por pura e única exclusiva determinação de um cosmos que não me dá nenhum espaço para liberdade. Pode falar. Isso aí que você falou aí, o Santo Agostinho chama de dom. É um dom. Se eu tenho que respirar, é um dom. Meu alimento veio, é um dom. Tudo é um dom de Deus, entendeu? É um dom. Você teve a providência, ele chama de dom, né? A providência é sempre uma dádiva, né, de Deus, né? E aí, a dádiva, né, que é interessante, né? A dádiva, ela é sempre uma... Tem um autor da antropologia chamado Marcel Mauss, né? Ele escreveu um livro chamado A Dádiva, né? É um ensaio, né, antropológico, né? E ele fala que a dádiva, ela é um princípio que sempre exige reciprocidade. Toda vez que você dá alguma coisa para alguém, essa pessoa que recebeu, ela tem que se sentir no dever de retribuir isso de alguma forma. De alguma forma. Né? Então, quando Deus dá uma dádiva para você, não é que Deus está exigindo que você devolva alguma coisa, mas que você deve
por natureza, ó, uma lei natural, querer retribuir aquela dádiva, né? Então, se Deus dá dons a você, você retribui esses dons de que maneira, né? Na vida da santidade, né? Então, essa é a relação ali entre a dádiva, o dom, né, do Agostinho, né, e a teoria da providência. Particularmente, eu tenho a percepção, né, teológica de que tudo é providência, né? Tudo é providência. Nada é por acaso, né? Não acredito nisso, né? Mas por que eu acho isso? Porque eu acho que Deus, ele traçou, né, as linhas gerais do seu plano, né? E ele vai movendo as coisas para que os seus planos eles sejam executados, né? Com um coeficiente de liberdade muito pequeno que os homens têm, né? De agir. Então, bom. O Zac, a ciência chama isso de mais ou menos de universo paralelo, né? O quê? É que assim, as minhas escolhas, elas mudam, só que no final eu chego no mesmo lugar. Por exemplo, eu escolhi não ficar com uma mulher, só que aí no decorrer da minha vida eu vou conhecer ela. Ela não vai ser minha esposa, mas eu vou conhecer ela. Então, até eles falam que é um universo paralelo mesmo, né? Você... É um estudo isso, universo paralelo. Você escolheu ficar com uma mulher que não é aquela que... Por exemplo, assim, eu ia conhecer uma mulher no trem. Aí alguém me chamou e eu não conheci ela. Sim. Mas naquele momento eu não conheci, mas eu não posso impedir de conhecer ela. Num outro futuro eu vou acabar conhecendo ela. Tipo isso. Eles falam que não é para isso. Você só vai mudando depois das tuas escolhas. É que você sem saber, tu muda. Mas tu não escolhe mudar. Isso que eles chamam, né? Sim. Tu escolheu, mas não sabia que era para escolher, então vai mudando os pontos. Eles chamam isso de... Isso que você falou aí, provavelmente é o que está mais próximo possível, né, da ideia bíblica, vamos dizer assim, né, de liberdade. Você tem uma liberdade, só que essa liberdade, ela não faz com que você possa fazer exatamente tudo do jeito que você quer. Isso, é isso. É isso. Porque aí eu dou o exemplo do Jonas, né? O Jonas, ele tinha que ir para Nínive. Uhum. Só que ele vai fazer várias coisas para não ir. É a liberdade dele. Mas ele vai chegar lá de alguma forma, quer ele queira, quer não. Então, a história do Jonas é a história do homem exercendo a sua liberdade, mas demonstrando que a liberdade humana ela não é absoluta. Ela é efetiva, ela é responsabilidade humana, então você tem liberdade com responsabilidade, mas ela jamais frustra o plano final. De alguma forma ou outra, você vai chegar naquele ponto onde você tinha que chegar de alguma forma. Se você vai chegar saudável ou estrupiado, aí talvez seja uma das escolhas que o homem pode fazer. Assim, essa é uma tensão, entende? É uma tensão entre liberdade e determinação, né? Determinação que aqui é predestinação, né? Liberdade e determinação, que é uma questão filosófica complicadíssima, né? Que vários filósofos na história da humanidade já se debruçaram sobre ela. Aqui acontece, a liberdade, não tem como negar que não há. A liberdade humana, não tem como negar que não há. Mas a determinação, parece que há também, porque você acaba invariavelmente chegando a lugares que você, mesmo que você não queria chegar, mas você acabou chegando lá e estava meio prefigurado isso, né? É a história do Édipo, né? O Édipo, ele recebe uma profecia de que ele vai matar o pai dele e vai casar com a própria mãe. E ele, cara, ele faz de tudo para fugir disso. Ele vai para outro país, ele faz de tudo. Mas não consegue, porque no final das contas ele acaba, sem querer, matando o pai biológico dele e sem querer, casando com a própria mãe e tendo filho com ela. Então, o grego está falando para você o quê? A liberdade? Há liberdade. Mas você não tem como fugir do destino. Mas a liberdade ela é diferente do livre-arbítrio, né? São coisas diferentes, né, velho? É livre-gerência que chamam, né? Livre-gerência. Livre-arbítrio aqui, né? Se você entender como livre-arbítrio absoluto, não tem como, não né? Existe, Mas como um livre-arbítrio relativo, né? Relativo ao quê? A liberdade que eu tenho... Né? Pode falar. Quando eu olho para liberdade ou livre-arbítrio, falando de livre-arbítrio, eu penso logo na natureza, tá? Livre-arbítrio é a capacidade que eu tenho de agir contra a minha natureza.
Uhum. Né? Esse seria um conceito básico teológico que eu daria para livre-arbítrio. Mas Aí é eu isso mesmo. pergunto, oi? É isso mesmo. Mas aí eu pergunto, eu tenho essa capacidade de agir contra a minha natureza? Ah, Com a mas minha um própria suicídio não vontade, é um com o meu próprio livre-arbítrio? corpo? Tem. Você tem liberdade de agir contra a sua natureza. Por exemplo, quando você se animaliza. É. Um O quê? suicídio não é um livre-arbítrio? O suicídio, por exemplo, né, é um O ato de que seria livre-arbítrio. a teoria do Não, suicídio? cara, o cara não agiu contra a natureza dele. Não, mas a natureza é viver, pô. É, Natureza é viver. a natureza humana é viver, velho. É contra a natureza. É antinatural. Ó, lembra lá o Paulo falando, né? Os homens trocaram suas relações naturais por antinaturais, ou seja, você age contra a sua natureza, porque você tem o livre-arbítrio. Mas assim, não dá para você agir absolutamente contrário à natureza. Você vai agir. Aí tá, eu vou. É isso mesmo. Isso, isso. Sim. É o Aristóteles. Necessário. É, a ideia é mais ou menos isso mesmo. Assim, é porque assim, ó, como que eu explico, por exemplo, a questão do livre-arbítrio humano, né? Sem negar que exista livre-arbítrio, por exemplo, eu vou dizer, você é livre da mesma forma como um preso é livre para andar em qualquer lugar dentro da sua cela. Então, assim, o, o problema aí é que você está falando a palavra livre-arbítrio sem um predicado, né? Sem uma qualificação para livre-arbítrio. Né? Livre-arbítrio, ponto, né? Mas livre-arbítrio absoluto, livre-arbítrio relativo. Né? Porque se for livre-arbítrio absoluto, é impossível. Você não pode ter livre-arbítrio absoluto, por quê? Porque para você ter livre-arbítrio absoluto, você tem que ser Deus. Né? Para você ser livre-arbítrio moral, por exemplo, você não poderia ter nenhuma tendência te levando para lugar nenhum. Isso também não é possível também, né? Por causa da depravação do homem, né? Da depravação total do homem. Então, não há liberdade absoluta. Mas se você retira completamente a liberdade, você não pode mais atribuir responsabilidade ao homem. Que é um problema sério, né? E quem trabalha muito isso aqui no Brasil é o Nicodemos. Fala assim, ó, eu acredito em livre-arbítrio com responsabilidade. Mas ele não está vendo que isso aqui é uma contradição se você absolutizar os dois termos, né? Se eu absolutizar o livre-arbítrio, não tem como ter responsabilidade. E se eu absolutizar a responsabilidade, não tem como ter livre-arbítrio. Então, os dois têm que ser relativos, né? É um livre-arbítrio relativo a uma esfera de atuação, como você colocou, né? A um círculo de atuação que é limitado, né? Mas é dentro daquele ciclo de atuação eu vou executar ações livres.
mas eu vou sempre acabar caindo, né, por causa do predestino, no lugar onde eu deveria cair, que é o que o Thiago falou. Pode falar. Isso, perfeito. É, sim. É porque, e essa questão que você colocou é muito interessante, né? Porque assim, se você puder calcular todas as variáveis e todas as ramificações das variáveis das suas ações, você poderia saber, né, se a sua ação é livre ou não é livre. Mas como você não consegue fazer isso, que é impossível, agora sim, e Deus consegue? Ué, Deus consegue. Então, para ele, é óbvio, né, de que na perspectiva dele não tem liberdade de coisa nenhuma, né? Eu estou sempre agindo, né? Mas aí você está entrando no absoluto, né? Exato, que não é o meu. E, então, por isso que a minha percepção ela é sempre relativa e a dele é sempre absoluta, né? Então, assim, eu vou dizer assim, ó, mentir é errado. Aí eu vou falar, bom, depende da situação. Por quê? Porque para mim a perspectiva, eu não tenho como calcular os resultados dessa ação para dizer se ela é boa ou se ela é ruim. Então eu só posso falar assim, olha, mentir é ruim se eu estiver mentindo para determinados tipos de resultados, né? Se eu estou mentindo para proteger alguém, a minha ação não é ruim. Se eu estou mentindo para fazer mal a alguém, é claro que ela é ruim, né? Ou para me proteger. Estou mentindo contando uma piada, eu sou mentiroso. Pois é, exatamente. Ou mentindo para, né? Isso, né? O Agostinho ele vai dar um conceito de mentira, é o seguinte, olha, mentira é a intenção deliberada de enganar com o fim de tirar proveito próprio. Tá Aí ele vendo? aponta para o ego. Isso, perfeito. Sim. Por isso que é muito idiota, né? Você falar assim, olha, é pecado mentir. Não, assim, se você não colocar a coisa na qualificação exata da situação, O que diz lá as leis, né, os artigos da lei é perjúrio, né? sim, dar falso Perjúrio. O testemunho. conceito de perjúrio ele é muito mais complexo do que, senão a gente, como é que Raab está lá na galeria da fé? Pois é. E E ela por praticou. conta da ação que ela fez. Já. Perfeito, perfeito. E não é pouco a coisa que acontece isso, não, viu? A história de Judite, por exemplo, né? Você sabe, a história de Judite, que é aquele livro que não entrou na Bíblia, né? É uma mulher viúva, muito santa de Israel, que dorme com um general inimigo, né, que estava cercando a cidade, e mata ele quando ele estava dormindo. Ou seja, ela adulterou com o cara, né? Transou com o cara e assassinou o cara. E ela virou heroína. Ou seja, ela é exemplo de moral. Por quê? Porque ela não fez isso para o benefício dela. Ela fez isso para salvar o povo dela. Então você vê, né? Como a perspectiva relativa, ela funciona quando ela está falando sobre a nossa condição. Não matarás, né? Mas não matarás também tem que ter qualitativo aqui, né? Não matarás a pessoa desarmada, desprotegida, sim, inocente e tal, né? Mas, cara, se você tá numa ação, num evento de combate, é outra coisa, né? Então relativiza, né? Isso, isso, exatamente, exatamente. Então, A sombra não, amigo, das ideias. que foi?
Entendi. Mundo das sombras não, cara, das ideias. Não, ele falou que o nosso mundo das sombras. Ah, tá, beleza. Ficou claro isso aí? Ficou claro, isso aí mesmo. Eu posso mudar o final. Pode falar, Thiago. Você falar? O final não vou conseguir mudar, vou conseguir mudar os pormenores no meio ali. É isso que o Fred falou. Né? Eu vou atrapalhar ou ajudar, dependendo da. Assim. Tem uma margem ali. Aí fala assim, ó, eu vou fazer, eu quero que o Thiago viva até os 90 anos. Aí o Thiago vai lá e pula do avião sem paraquedas. Cara, você vai cair e não vai morrer, velho. Ah, não, mas eu quero morrer. Vou pegar e não vai morrer. Véio. Vai lá, vai lá, termina. Sem nenhum arranhão. Então é bem interessante essa questão aí. Os gregos, né, se debruçavam muito sobre essa questão. O caso do Édipo, né, depois você dá uma lida, cara, é fantástica a história do Édipo, porque é o cara lutando contra o destino e o destino sempre ganha, né? O destino sempre ganha, né? Mas ele tem um espaço, né, para se movimentar, para articular, né? Que é o que a gente também tem, né? Então não dá para você falar assim, olha, sujeito, sei lá, o sujeito adulterou, né? O casado adulterou com outra mulher. Isso não estava, não era predestinado a acontecer isso. É o ato da vontade desse homem de fazer isso. Por isso que ele é responsável. Poderia não ter feito, mas em fazendo, bom, não altera o propósito final. Ele só deu, né, a margem de liberdade para a atividade dele. É o Adão, né? O Adão falou, Deus colocou a árvore, não come da árvore. O Adão ia comer? Não sei. Ele podia não comer, ele tem liberdade para não comer. Mas em comendo, bom, agora o plano está aqui, né? O plano está lá. Cara, eu não sei se ele tinha essa alternativa não, viu, de não comer, viu? Se ele não tem alternativa, ele não é livre. Eu não sei se, porque muito você... se eu disser que ele tinha ele podia não comer, aí eu vou ter muita confusão mais adiante para explicar outros textos da Bíblia, como por exemplo, como eu vou explicar os decretos de Deus. Então, esse é o problema. Aí, cara, existe um mistério que a gente não adianta. Tem um mistério, Adão, entendo que ele tinha o livre-arbítrio porque ele podia agir de forma contrária, ele não tinha sua natureza depravada. Então, o livre-arbítrio é você agir contra a sua natureza moral. Sim. Ele podia agir diferente. Sim. Né? Mas se eu digo que ele foi lá e não agiu diferente, fez uso do seu livre-arbítrio e comeu, que é o mais, mais palatável em entender, eu vou dizer que, Deus foi pego de surpresa, então. Não. Aí é um mistério, cara. É um mistério que eu não vou... Porque, para mim, Deus decretou a queda dele. Eu entendo. Entendo que ele não tinha alternativa de não comer, entendeu? Ele ia comer de qualquer jeito. Veja bem. Se você diz isso, o Adão não é responsável. Não disse isso não. Não disse isso não. Ele é responsável, então, sim, entendeu? Ele só é responsável porque ele poderia executar livremente sua vontade. Entendeu? Aí é um mistério que eu digo, eu me recolho e não consigo explicar isso. Não, tudo bem. Você não precisa querer explicar, mas assim, eu estou dizendo que a nossa perspectiva não pode admitir que Adão não teria escolha de não pecar, porque se ele não tivesse escolha de não pecar, você teria que não poder condená-lo. Então, de alguma forma, Adão poderia não pecar. De alguma forma, Deus sabia exatamente que ele ia pecar. De alguma forma, aquela árvore estava lá para dar liberdade a ele. E de alguma forma, Deus sabia plenamente que aquela liberdade iria causar a destruição. Isso aí é a pergunta que eu faço. Deus sabia por que Deus sabia?
E Deus sabia porque ele consegue calcular todas as variáveis possíveis da realidade. E eu não. E eu não posso dizer simplesmente que Deus sabia porque foi ele que decretou? Sim, só que daí você retirou a culpa do homem e colocou toda a responsabilidade de Deus. Aí é um mistério. Entendeu? Bem menor. Eu entendo pelos textos que eu leio na Bíblia que a Eva foi enganada e Adão escolheu morrer. Em todo caso, a responsabilidade está no Adão, porque senão não há Sim, eu não estou tirando isso, não, com certeza. Adão não foi enganado. Adão não foi enganado. Adão não comeu por ignorância. Ele sabia que era errado e comeu. Ah, sabia. É bem claro. Não, isso ela aí também. Ninguém discorda, né? O engano ali é outro. Ó, a Eva foi enganada. Só que Mais ou Adão menos. não foi. Mas é que Paulo explica assim, né? Que Eva foi enganada e o homem não. Não, é que assim, ó. Mas essa árvore aí era proibida. Não, mas ela é proibida por causa disso. Mas ela sabia que era proibida. Eles eram capazes de não comer, porque eles não tinham uma natureza moral manchada. É isso. Eles eram capazes. Mas aí Deus não foi pego de surpresa, então Deus sabia que eles iam comer porque ele decretou. Aí como é que eu vou explicar isso? Cara, eu não sei. Mas por que você tem que dizer... Não tem como explicar isso. Mas eu não sei por que você está insistindo no decreto de Deus nesse sentido. Só porque não tem como a gente entender Deus no jardim, a gente entende Deus em Cristo. É muito difícil. Sei, cara. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, Deus sabe de todas as coisas, não porque ele calcula todas as variáveis, ele sabe de todas as coisas que vão acontecer. Ciência das ações das pessoas? Não, ele tem ciência, sabe de tudo. A onisciência é isso, é um atributo. A onisciência é um atributo de Deus, saber de tudo, é um dos atributos dele. Mas a presciência, ela diz respeito à pessoa e não às ações dela, assim como eu vejo, como eu interpreto. Não. Aqui, ó. Onisciência. Onisciência é a capacidade que ele tem de saber tudo. Sim. Certo? Sim. Onipotência é a capacidade que Deus tem de poder fazer tudo. Sim. Não é a capacidade de fazer tudo, é de poder fazer tudo. Não, mas eu não toquei o ponto aqui da onipotência, não. Porque a noção de decreto, ela é derivada da onipotência, não da onisciência. Não, tudo bem, pode ser, mas aí eu posso falar a onipotência como aquela vontade absoluta ou decretiva e a vontade relativa. Isso, mas é uma vontade que Deus pode ou não pode executar. Ele pode ou não, porque a potência tem a ver com a possibilidade de, enquanto que a ciência tem a ver com o conhecimento. Você vê a diferença? Sim, isso é verdade. É porque, assim, ó, eu acho que tem um problema aí na fala do Lennon, que é o seguinte, é de pensar que porque Deus é onipotente, Deus faz tudo. Deus faz tudo. E esse, para mim, é um problema de compreensão do conceito de onipotência. Não, o conceito que eu tenho de onipotência não é esse, não. Deus, onipotência, ele tem o poder para fazer tudo, mas ele não faz tudo. Algumas coisas ele decreta, outras ele tem, digamos ali, que é a vontade relativa e a vontade decretiva. É isso. Entendeu? Então, agora, eu entendo que com Adão foi decreto, entendeu? Foi decreto. Agora, como eu vou explicar que foi decreto, mas não foi responsabilidade de Deus? E aí, cara, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir explicar isso. Eu acho que tem que elaborar melhor isso aí para você conseguir organizar, porque assim, eu não vejo como isso é um decreto. Mas assim, vai que alguém falou e alguém organizou isso aí melhor, né? Preciso buscar mais, entendeu? Eu acho que decreto, eu acho que não era. Eu acho que o decreto era outro, por exemplo. O decreto era... O decreto, por exemplo, a profecia, né? Do nascimento da virgem que nasceria e tal. Isso é decretivo. Isso, assim, ia acontecer de qualquer jeito, não importa o que a humanidade fizesse, ia acontecer esse nascimento do filho da mulher, né? Um dos caras que defende de que Adão foi um decreto de Deus, a queda de Adão,
É o próprio Paul Washer, entendeu? Ele é um dos que defende a ideia de decreto. Entendi. Obviamente, outras pessoas já falaram isso. Eu não sou o primeiro aqui. Ninguém é o primeiro a falar nada. certeza. Alguém já falou antes. Com certeza. Só tem que ver como que ele argumenta, né? Porque às vezes ele argumenta de uma maneira que... eu preciso olhar. Como eu falei, é algo muito superficial, por isso que eu não vou aqui dizer, olha... exatamente. Problema da responsabilidade. Agostinho explica o problema do mal, né? Mas não existe o bem como, não existe o mal como substância, entendeu? Mas aqui assim, é que para Agostinho, o mal é o exercício humano do livre-arbítrio, né? Quando o homem ele faz o que ele quer, ele pratica o mal. Por quê? Porque o que ele quer nunca é o que Deus quer. Essa é a ideia do Agostinho, né? Mas o que é o mal que o homem pratica? O mal que o homem pratica é um afastamento do bem. Mas não é que ele é mal por si só, porque assim, um bandido, né, que mata para, sei lá, né, para poder ter o bem do outro, né, ele está praticando um bem também, mas é um bem para ele mesmo, né? É um bem de outra ordem, que nós chamamos de mal, né? O que está falando é que não existe... Você muda a referência, né? Você muda a referência, né? Mal relativo. E é claro que, para Agostinho, né, ele está falando isso por quê? Porque ele quer evitar a ideia maniqueísta que existe um Deus bom e um Deus mau, né? Puramente bom, puramente mau. Agostinho fala, não, nem o demônio é mau, o demônio também é bom. É bom dentro do plano divino, né? Porque ele atua, né? Ele é agente da vontade divina, né? Claro, né, que ele é... Mas há decretos para Agostinho. Agora, o caso Adão, eu tenho minhas dúvidas. Aí eu tenho minhas dúvidas. Mas vamos depois ver o que o Paul Washer argumenta e a gente discorda dele. Eu vou dar uma olhada. Eu tenho o livro dele aqui falando sobre isso. Depois eu vou dar uma olhada e aí eu jogo lá no grupo. Mas é interessante isso. Nunca tinha pensado nisso. Né? Mas vamos terminando aqui, ó. Então, a ideia da desobediência, né? O pecado original é uma ideia da filosofia cristã. Lembrando, né, que não existe pecado original no Antigo Testamento judaico, né? O judeu não vê pecado original lá no pecado de Adão. Não, o Adão pecou, o problema é do Adão, não tem nada a ver com isso, né? É o cristianismo, né, que vai entender que há pecado original que passa, né, por meio das gerações, né, e que é resolvido por Cristo, né, que é o segundo Adão. Né? Então, há uma teoria desenvolvida pelo Paulo do pecado original, né, que aí o Agostinho ele vai dar forma final a ela. Né? Mas uma coisa importante é que o homem não pode salvar a si mesmo, né, por causa do pecado original. Os gregos também, alguns deles tinham a ideia de pecado original, mas todos eles concordavam que a salvação do homem dependia única e exclusivamente do próprio poder do homem, né, de salvar a si mesmo por meio do intelecto, alguma coisa assim. Então, os filósofos gregos, né, até haviam falado de uma culpa original. Lembra lá dos mistérios órficos, né? O Orfeu, os órficos falavam isso. Né? Uma culpa original do mal que faz com que o homem nasça num corpo que se degenera, né? Num corpo que sofre dor. Ainda que os órficos não conseguissem explicar por que existe essa culpa original, né? Esse pecado original, eles diziam que todo homem nasceu maculado por alguma coisa. Porque se não tivesse nascido, seria puramente espírito. E aí os órficos, né, estavam convencidos do quê? Né? De que havia um ciclo de nascimento, né, a metempsicose, né, de renascimento e tal. E esse ciclo de renascimento, ele aconteceria para ir cancelando as culpas dos homens comuns. Na medida que cada renascimento que eu tenho, se eu tenho memória e consciência dele, eu vou meio que purgando, né, os meus erros naturais. Né? E assim a libertação do homem aconteceria por meio desse conhecimento que eu vou adquirindo a cada nova reencarnação, que iria acumulando até o ponto que eu poderia me libertar do ciclo de reencarnação. A paixão de Cristo, né, é completamente descabida para os gregos, né, de um cara que veio, né, do céu e encarna como homem, então se ele já diminui, aí ele me mostra o caminho da salvação, até que o grego aceita, mas aí ele morre e ressuscita novamente em corpo, quer dizer, ele voltou, né, no ciclo novamente, né, esse é um absurdo para o grego, né, porque o grego quer a libertação do corpo, enquanto o cristianismo quer a ressurreição do corpo, né. Essa é uma outra categoria importantíssima, né? Há também o valor, né, da fé
Então, para os gregos, né, o grego, o que é fé para o grego? Fé é doxa, né? Fé é opinião. Dos filósofos gregos, né? Foi só o Platão que valorizava o mito, né, a religião grega. Inclusive, a filosofia platônica é bem religiosa, né? Mas no final das contas, né, os filósofos gregos eles não aceitavam a religião como uma coisa positiva, né? Era algo ingênuo, né, dos homens. Né? Já a Bíblia não, né? A Bíblia coloca a fé acima da ciência. E é interessante isso, né? Porque ela faz a fé ter um valor intelectual próprio, né? Ela diferencia a fé de razão, não é a mesma coisa, né? São coisas diferentes, mas ela diz que a fé provoca a razão, né? Aqui é aquela frase do Anselmo de Cantuária que o Agostinho também vai utilizar, né? Creio para entender e entendo para crer. Olha só, né? Creio para entender, né? Toda vez que um cientista vai começar uma pesquisa científica, ele está crendo que aquilo vai dar certo de alguma forma, né? Ou seja, você começa sempre pela fé, não importa a fé em que e em como, né? A fé é o elemento fundamental de toda a atividade racional humana. Se eu começo a pegar uma conta matemática que eu nunca vi na vida e falo, olha, eu vou resolver isso aqui, isso é fé. Isso é fé até o ponto em que eu opero pela minha razão, baseado naquela fé, e ela resolve a conta. Então, o Agostinho está dizendo, olha, sem entender, o que movimenta a ação humana é sempre a fé. É sempre uma iluminação de fé que está nos levando a conhecer, aprender e a fazer coisas novas, né? Então, fé e razão não são coisas opostas, mas também não é a mesma coisa. São coisas diferentes, mas que uma é o combustível da outra. Sem fé, é impossível a razão. Então, deixa eu tentar racionalizar um pouco aqui a fé. Tentar imitar aqui um pouquinho em São Tomás de Aquino. Fé. A gente sempre fala de fé, pega aquele conceito lá de Hebreus 11 e aí cita aquele versículo para definir o que é fé, né? Mas se a gente for pensar um pouquinho, for fazendo uma regressão, né, linguística da palavra fé, a gente percebe lá que fé, a palavra que está lá na Bíblia é crer, não é isso? Pistes. Isso. Não é crer? Que é isso, São Jerônimo, quando foi traduzido, ele não colocou credere, né? Ele colocou fide, não foi isso? Porque a ideia de fé ali, pelo que ele entendeu, era uma confiança na promessa de Deus, não é isso? Isso, uma fidelidade. Uma fidelidade. Aí você tem uma palavra lá no Antigo Testamento, que é a palavra emunar, não é essa? Que é a confiança na promessa que Deus fez, dos judeus? Eles tinham a promessa de um rei. Emunar é a palavra para a verdade, né? Mas não diz respeito a uma confiança nessa promessa que Deus fez? Eles não acreditavam nessa confiança? Não tem essa relação direta? Sim, porque a verdade é aquilo que foi dito. Isso, exatamente, aquilo que foi dito. O que foi dito foi uma promessa, desde Gênesis 3,15. Né? Aí, se você vai para o Novo Testamento, você tem ali a palavra amém. Sim. Né? E o próprio João vai chamar Jesus Cristo de amém. Sim. Não vai chamar Jesus Cristo de amém? Aí agora eu vou para a parte de historicidade. Ora, Jesus existiu ou não existiu? Essa galera toda morreu como mártir, acreditando que ele era o Deus. Era uma galera maluca ou realmente ele era Deus? Será que a gente não pode começar a desenvolver um pensamento entre razão e fé, ou racionalizar a fé a partir daí? Claro que pode. Mas o que o Agostinho está falando é assim, antes da razão, tem a fé. E ninguém consegue operar a razão. Então, que ele fala isso depois que ele vê ali a Fausto, né, que é o maniqueísta, ele vem passando por tudo isso aí ele vê a pregação de Ambrósio. Sim. Né? Aí ele crê, olha, eu creio, agora deixa eu entender isso aqui, isso que eu creio. Isso. Aí você pensa assim, ó, eu quero estudar, você estudou lá, né, clima, né? Quero estudar o clima. Você tem que, pelo menos, acreditar que o clima ele tem uma ordem, né? Uma dinâmica, né? Que pode ser compreendida. Isso. Se você não acreditar nisso, você nem começa. Isso, perfeito. Ou seja, é uma fé, eu não sei qual que é essa ordem, mas eu acredito que ela exista. Ou seja, é uma percepção... É o pressuposto, né? Você estabelece o pressuposto e vai desenvolvendo ele. É isso que o Agostinho chama de fé, né? Quando o Agostinho fala de fé, ele não está falando da fé fidelidade, ele está falando da fé da crença, né? Do crer, do acreditar, né? Falando, olha, você primeiro acredita, depois você pensa. Porque se você começa a pensar sem acreditar, você não consegue pensar. Não sei se deu para entender isso. Assim, ó, você pega um livro, por exemplo. Eu entendi o que o Agostinho
O Tomás de Aquino, ele não está negando o que o Agostinho está falando, né? Ele está fazendo um trabalho... porque o Tomás de Aquino, ele pensa assim, as coisas que existem, elas foram criadas por um ser eficiente que deu a elas uma inteligibilidade, né? Então eu posso compreender, por meio da razão, o mundo todo, porque Deus criou o mundo com uma lógica, e essa lógica está na minha cabeça também, né? Então, assim, Deus não é sacana comigo, sabe? Ele não criou um mundo que vai sacanear a minha mente. A minha mente, ela é apropriada, porque Deus a fez para compreender o mundo. Então eu posso compreendê-lo, né? Então ele vai começar o processo de busca, né, de compreensão do mundo. Mas, ao mesmo tempo... Saiu aí? Tá, deixa eu voltar então. O que o Agostinho, o que o Tomás de Aquino está fazendo? Ó, o Tomás de Aquino falou assim, ó, se o mundo foi criado por Deus, e eu também fui, e a minha mente também, Deus criou a minha mente para que ela pudesse entender o mundo. Então o mundo não é o que é ilógico para mim. Por quê? Porque a minha mente foi criada por Deus para entender esse mundo. Certo? Senão Deus seria um Deus sacana, né? Um Deus, aquele Deus trickster, como é que chama? Joker, trapaceiro, né? Deus não é trapaceiro, Joker. né? Deus não é trapaceiro. Deus não cria um mundo para sacanear a minha mente. Não, ele cria um mundo e me dá as condições para entender esse mundo. Isso é o que o Tomás de Aquino está falando. Por isso que eu posso entender a coisa por meio da natureza, né? É o que ele chama de revelação natural, né? Ou teologia natural. Eu posso pegar a minha razão... Ele parte do cosmos e vai desenvolvendo. Isso. Mas isso não faz com que Tomás de Aquino negue a necessidade da fé. Ele só está falando que a operação que ele está fazendo é uma operação que pode ser compartilhada por qualquer pessoa que siga a mesma lógica que a dele. Mas que para você começar essa lógica, você precisa acreditar que esse mundo tem uma lógica a ser compreendida. Tanto que Tomás de Aquino ele vai usar Parmênides, ele vai usar Heráclito, ele vai usar os pré-socráticos para fazer a explicação dele. Vai usar, inclusive, Platão e Agostinho. Sim, o Tomás de Aquino não está negando Agostinho. Ele só está dizendo assim, o Agostinho faz um método dedutivo, eu vou fazer um método indutivo. É só uma questão de método, mas é a mesma coisa. Bom, deixa eu ver aqui, falta um monte ainda. Não vai dar para terminar hoje. Falou pro aí nessa aula de hoje, hein, mano? Oi? Falou pro nessa aula de hoje, hein, coisa pra caramba. Então, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Desobediente paixão, desobediente... então eu terminei aqui, né? Que fé... Isso, só terminar a fé aqui, né? Então, o que é a fé? Então, para o cristianismo, né? A fé, a nova dimensão da fé, portanto, é a dimensão do espírito, em sentido bíblico. Os gregos haviam conhecido a dimensão do nous, né? Da mente, né? Mas não a do pneuma, que passaria a ser a dimensão dos cristãos. O que é a fé para o cristão, então? A fé para o cristão é, de certa forma, eu participando da dimensão do espírito, e não apenas da razão. A fé, ela está num nível acima da razão, alimentando a razão para que ela possa funcionar. Os gregos, eles operavam da mesma forma. Eles também tinham fé, só que eles não conheciam o conceito. O que a filosofia cristã vai dizer é dizer assim, olha, gregos, tudo que vocês desenvolveram está tudo correto. O problema é que vocês não tinham consciência do que estava em cima, que era a questão da fé. E sem compreender a fé, você não compreende todo o desenvolvimento da metafísica que vai ser compreendido agora a partir da perspectiva cristã. Bom, vamos parar aqui, aí na próxima aula a gente termina isso. A gente vai falar sobre o amor, e o amor é interessante, a diferença entre os dois. Tá, beleza. Então, vem cá, como é que vai ser? Vai ser sábado 13h30?